Não, acho que ele estava... só dá uma olhadinha aqui. Doutor André, está conseguindo nos ouvir? Acho que precisa se puder dar um alôzinho aí, doutor. Já. Oi, doutor André, nos ouve bem? Sim, ouço perfeitamente. Então, tá bom, também nós estamos ouvindo o doutor, então a gente já vai dar início aqui. Vocês avisam para a gente quando estiver ao vivo, por favor? Muito boa tarde a todos. Eu sou a Lilian Bertolani, secretária-geral da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp-Fiesp. Nós estamos ao vivo para o canal da Câmara no YouTube. Hoje que é um dia muito especial, um dia de celebração do lançamento do convênio da Câmara Ciesp-Fiesp com o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Em nome dos presidentes da Câmara, a ministra Ellen Grace Northfleet, que é vice-presidente, e do ministro Sidney Sanches, nosso presidente, eu quero agradecer a todos que acompanham pelo YouTube e também para os que estão aqui presencialmente hoje nos acompanhando. Muito obrigada. Temos a honra, então, de ter aqui conosco hoje o Dr. André Abelha Dutra, que é o presidente do IBRADIM, que está virtualmente aqui participando conosco. Muito obrigada, doutor André. O doutor Rafael Cervoni, que é o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O doutor Helder Moroni Câmara, membro do IBRADIM. Doutor Francisco Maia, também membro do IBRADIM. E queria registrar também aqui a presença do doutor Pasqualin. Muito obrigada, doutor Pasqualin, que é uma referência na área de arbitragem, líder, né, do projeto de arbitragem tributária. Muito obrigado por essa honra. Ex-presidente do CONIMA, e do doutor Vidal também, que tanto nos apoia, doutor Vidal. Muito obrigada. E os membros da secretaria que estão aqui conosco, doutor Roberto, doutora Jéssica, doutora Yasmin, doutor Aron. Muito obrigada a todos, e registro também o apoio da Aline e também da Jane, que estão nos ajudando com a produção do evento. Bom, a nossa celebração, então, vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, nós teremos, então, os pronunciamentos do doutor André Abelha e do doutor Rafael Cervoni, e vamos ter a assinatura do nosso convênio. E na segunda parte, nós faremos, então, falaremos da parte prática da utilização do convênio, para explicar, então, como os métodos adequados de solução de conflitos podem ajudar o setor imobiliário e como fazer para utilizar os serviços da Câmara. Então, teremos a participação dos nossos especialistas, que vão poder tirar as dúvidas de quem estiver online, podem enviar as dúvidas e comentários pelo nosso chat no YouTube. Bom, sem mais delongas, eu passo, então, a palavra para o doutor André. Por favor, doutor André. Obrigado, boa tarde a todos. Hoje é um dia muito feliz para o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM, porque o convênio que hoje começa marca uma parceria que eu espero que seja de muitos frutos e que seja mais um passo na vida tão recente do IBRADIM, que tem pouco mais de 5 anos, mas que vem se mostrando um instituto hiperativo, uma super máquina de fazer eventos, de criar publicações e de realizar e de caminhar passos largos para a busca do que a gente chama de missão infinita de buscar o desenvolvimento do direito imobiliário no Brasil. E essa missão, ela passa também por ajudar nossos associados e todos aqueles que lidam, que operam com o direito imobiliário,
e que se vê no meio de uma arbitragem e também de uma mediação, né? Aliás, eu sou um entusiasta da mediação e o meu ofício como advogado, sempre que posso, estimulo os clientes a buscarem essa forma que é a alternativa, né, ao poder judiciário e que promove tantos benefícios em uma relação que ou já é contenciosa, né, ou litigiosa, ou que está prestes a se tornar, e que mesmo quando ela não permite que as partes cheguem a um acordo, ela no mínimo permite que o relacionamento delas melhore. Então, eu acho que a cultura da mediação ela tem que, inclusive, ser praticada desde os bancos das faculdades de direito, porque hoje a gente estimula muito o contencioso, né? A briga entre as pessoas, enfim, quem vai ter a melhor estratégia para vencer o litígio. Eu acho que a gente também precisa reforçar essa busca pelo consenso, porque a gente, com isso, consegue ser dono do nosso próprio destino, né? Então, eu sou, como eu disse, entusiasta da mediação e também adoro a arbitragem, porque efetivamente na arbitragem, sempre que o consenso não é possível, a gente tem uma solução muito mais rápida e muitas vezes mais técnica que a gente consegue no Poder Judiciário, de modo que eu queria, aqui em nome de todo o Instituto, agradecer à Câmara, CIESP, Fiesp, por acreditar nesse projeto, saber que o Ibradim é uma instituição séria e que a gente efetivamente pode conseguir muita coisa boa a partir dessa sinergia, e parabenizar também o nosso grande Francisco Maia e o nosso querido Helder Câmara, porque nós não estaríamos aqui hoje se não fosse o esforço também de ambos, né, aqui pelo lado do Ibradim, que sempre acreditaram no projeto, e por causa disso eu deixo aqui meu agradecimento de coração aos dois, e sabendo que hoje aqui é o início de uma grande caminhada, muito bonita. Então, sem mais delongas, eu deixo aqui, encerro aqui meu depoimento e passo a palavra para os demais. Muito obrigada, doutor André. Agora eu passo, então, a palavra para o doutor Rafael Cervoni, presidente do CIESP e primeiro vice-presidente da Fiesp. Obrigado, Lilian. Boa tarde a todos. Quero saudar aqui o doutor André Abelha, presidente do Ibradim, que estão conosco aqui, o Francisco Maia, o Helder Dutra, a Lilian, todos os que estão presentes, o Vidal, que está aqui conosco também. E eu queria dizer que, primeiro, agradecer, André, suas palavras. Eu queria dizer que a nossa Câmara de Conciliação, de Mediação, de Arbitragem, CIESP, Fiesp, ela foi fundada já há 28 anos, né? E naquela época ainda foi antes da lei da arbitragem, né? Então, as nossas entidades mantenedoras aqui, o CIESP e a Fiesp, elas foram protagonistas no estímulo ao uso da mediação, da arbitragem e da conciliação como meios adequados, isso que acho que é o mais importante, para que a gente possa resolver conflitos empresariais, e isso beneficia não só a indústria, mas toda a sociedade como um todo, né? Nós temos aqui com vocês hoje uma alegria muito grande, porque o setor imobiliário brasileiro sempre foi escolha para momentos turbulentos, e momentos turbulentos no Brasil é que não faltam. Então, sempre que há alguma turbulência, todo mundo recorre a investir no setor imobiliário. E não há dúvida de que tanto o setor imobiliário como a indústria são setores impulsionadores de desenvolvimento da economia, do crescimento do Brasil. E por isso tudo que é uma alegria que a gente esteja juntos hoje, firmando esse compromisso, essa parceria aqui, para que a gente possa
propiciar aos nossos associados do Ibradim um acesso facilitado aos serviços da nossa Câmara, né? Com descontos, inclusive, para os associados. Então, a gente quer que, certamente, o mercado imobiliário conte com o melhor atendimento para a resolução dessas disputas, que evite a judicialização dos conflitos, que seja um mecanismo que acelere a resolução ou evite conflitos futuros, né? E a gente tem a certeza de que a nossa Câmara, o uso da nossa Câmara nos contratos é uma escolha que vai contribuir certamente para a melhoria de prática de governança pelas empresas que compõem esse mercado. Então, quero dizer que eu fico muito honrado, muito alegre com o que a gente está fazendo aqui hoje, e que essa seja o início de uma grande parceria e o primeiro passo de uma longa caminhada que a gente possa dar juntos. Obrigado. Muito obrigada, doutor Rafael. Eu convido, então, o doutor Rafael Cervoni e o doutor Francisco Maia para fazer a assinatura do convênio. Obrigada. Bom, o objetivo do convênio, né, é propiciar aos associados do Ibradim 10% de desconto sobre a taxa de administração dos procedimentos da Câmara de Mediação e Arbitragem e facilitar, então, o acesso a um meio mais célere, mais adequado, mais eficiente de gestão dos conflitos. Obrigada. Bom, então agora vamos dar continuidade à segunda parte aqui do nosso evento, para falar então dos aspectos mais práticos da utilização do nosso convênio e de como a mediação e a arbitragem podem ajudar o setor. Então, eu vou começar passando a palavra para o doutor Helder, por favor, doutor Helder. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, o esforço da Lilian, do Roberto e de todos aqui da Câmara para a gente ter conseguido celebrar esse convênio que eu não tenho dúvidas que vai ser muito proveitoso, especialmente para aqueles que precisam solucionar conflitos, né? E, assim, batendo muito papo com os colegas que atuam com litígios, com o contencioso, a gente chegou à conclusão de que nos bancos da faculdade a gente aprendeu a brigar, a gente não aprendeu a conciliar, né? A gente, especialmente o pessoal com um pouco mais de 30 anos, como eu, a gente, na faculdade, nos municiaram de vários instrumentos, várias ferramentas para solucionar um conflito em juízo, né? Quando, em verdade, já naquela época, a ida ao judiciário já não se mostrava satisfatória, muito menos eficaz. Eu lembro que no meu primeiro dia de faculdade, o tema já era a efetividade e celeridade, isso nos anos de 95, 96. E de lá para cá, nada mudou. Mas, felizmente, institutos como esse aqui, tem atuado de maneira veemente e vitoriosa na busca e no alcance de soluções que realmente tragam a tão decantada em verso e prosa celeridade e economia processual. E, de novo, assim, indo até um pouco mais para trás, eu lembro que eu, na escola, no ginásio, a gente aprendeu naquela época que a água era um recurso natural inesgotável, né? Os mais velhos tenho certeza que também aprenderam isso, os mais jovens não viram isso na escola. E também na faculdade a gente aprendeu que o direito à ação, acesso ao judiciário, é uma garantia constitucional inabalável, cláusula pétrea, quando, em verdade, é uma cláusula pétrea que, quando colocada em efetividade, não traz a efetividade.
né? Então, do mesmo jeito que o que a gente aprendeu na faculdade, que a cláusula pétrea do acesso à justiça, do acesso ao judiciário, é algo que está acessível e garantido a todos, no fundo, quando você não tem um resultado prático, acesso efetivo você não tem. E daí, então, é que surgiu a necessidade de se encontrar meios alternativos para solucionar os conflitos, e aí é que está a arbitragem e a mediação como meios efetivos que têm trazido resultados. E essa casa aqui é um expoente dos resultados que a busca de alternativas fora do judiciário tem trazido, né? E, especialmente em se tratando da área do direito imobiliário, eu não tenho dúvidas de que, cada vez mais, a utilização dos meios de mediação e de arbitragem vão trazer celeridade, efetividade, economia, e mais do que isso, que eu acho que é um dos pontos mais relevantes, que é a especialização, né? O judiciário, além de estar assoberbado com inúmeras ações em progressão geométrica a cada dia, numa verdadeira tarefa de Sísifo, né? É uma tarefa que não termina nunca. E, para piorar, o magistrado ele tem a tarefa de ser um clínico geral que tem que ter especialização, é algo que a conta não fecha, né? Enquanto, quando se vai buscar uma solução num instituto, numa Câmara como essa, quando se vai buscar dentro da mediação e da arbitragem a solução para os conflitos fora do judiciário, o que se tem é o acesso a profissionais que efetivamente têm uma especialização muito maior do que a do magistrado. Por vezes, né, quando a gente vai ao judiciário, a gente tem a sorte de encontrar um juiz que conhece tecnicamente muito bem uma matéria fora do Código Civil, fora do Código de Processo, mas a vida e os conflitos de interesse, eles não estão dentro do Código Civil e não estão dentro do Código de Processo. Aliás, o que se vê cada vez mais é a complexidade das relações entre os jurisdicionados. E essa mobilidade, essa maior complexidade, para solucionar, infelizmente, o judiciário ele está atrás, né? E a arbitragem e a mediação, ao contrário, na minha leitura, elas estão à frente, porque a estrutura ela é estabelecida, ela é construída de modo a antecipar exatamente a existência dos conflitos. Então, quando o jurisdicionado, aquele que tem um conflito a ser solucionado, ele busca dentro da mediação e da arbitragem a solução para o conflito, ele vai encontrar um corpo de julgadores, um corpo de árbitros muito mais bem especializados para conhecer e decidir aquela matéria. E, em se tratando de direito imobiliário, obviamente, as operações, as estruturas dos contratos e das relações imobiliárias são altamente complexas também. E isso demanda o conhecimento especializado. E, nessa casa, efetivamente, dentro da arbitragem, dentro da mediação, esse conhecimento especializado ele existe, de modo a trazer, na solução dos conflitos, efetividade, celeridade e também economia. Então, eram esses os temas que eu queria abordar para reforçar a importância desse nosso convênio e a importância da mediação e arbitragem como soluções alternativas de conflitos que cada vez têm se tornado menos alternativas e mais a regra, felizmente. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Helder. Realmente não faz sentido judicializarmos algumas questões, né? A gente só atrasa o desenvolvimento dos setores, então a gente precisa pensar diferente. Bom, eu queria também registrar aqui a presença, além do doutor Pasqualin, da doutora Lívia Beatriz Santos Silva, muito obrigada por estar presente, e do doutor Adolfo Braga Neto, que também é da nossa comissão de mediação, nosso parceiro do CONIMA, muito obrigada por ter comparecido, doutor. E agora a gente vai contar, então, com uma palestra do Dr. Francisco Maia, que vai nos ensinar, né, com toda a sua especialidade, toda a sua generosidade a respeito do tema. Dr. Francisco, eu vou compartilhar aqui a apresentação para o senhor, tá? Você pode falar aqui no microfone.
Bom, boa tarde a todos e a todas as colegas aqui presentes, os colegas. Antes eu gostaria só de reiterar as palavras do meu querido amigo Hélder, o Hélder que tem sido um operário desse projeto dentro do Ibradim, registrar o apoio incondicional que a diretoria executiva, na pessoa do André, tem nos dado. Aliás, o André é ótimo, que é o seguinte: tudo que você leva para ele, ele fala, faz. Ele não cria caso para nada, é uma beleza no Ibradim. E nós temos também um projeto no Ibradim, hoje é pilotado pela nossa vice-presidente da Comissão de Arbitragem e Mediação, a Cláudia Grossman, que é um projeto que visa interagir o Instituto da Arbitragem e da Mediação com todas as comissões do Ibradim. Nós somos 22 comissões, então nós estamos fazendo cada mês com uma. E eu estou muito feliz que esse ano já lotou. Esse ano já não tem mais agenda. Então hoje nós fechamos. Então, eu dizia essa semana num evento da OAB, que eu tive a honra de participar, que o que falta para nós é falar para os não iniciados. Nós temos muito falando para os já evangelizados, né? Eu falo sempre que é a mesma coisa de falar do Atlético para atleticanos na Cidade do Galo, que é o melhor CT do Brasil, tá, gente? Bom, então, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui. A gente tem usado isso com a brevidade e objetividade para comentar um pouco. Na verdade, nós começamos sempre falando da realidade da justiça estatal, e eu uso muito essa fala do Rubens Menin, que é um empresário que todos conhecem, quando ele recebeu o título da FIENG, irmã dessa entidade, o Prêmio de Industrial do Ano. Ele fez uma citação muito interessante, usando inclusive as palavras do nosso presidente Rafael Servoni, que disse da questão da desjudicialização. E o Menin fala exatamente, né, a fala dele, que o maior problema que ele vê, que impede o crescimento, a competitividade, é a judicialização. E o Brasil é o país mais judicializado do mundo. E eu brinco muito que essa estatística que eu apresento a vocês, eu já faço há uns 15 anos, talvez, e é uma antítese da música, né? Que a música diz o seguinte: quando chega setembro, a boa nova vier, não tem uma música assim? Esse aqui é o contrário. Quando o CNJ publica o Justiça em Números, a gente vê que no mês de setembro, a gente vê que a situação não muda. O judiciário, como disse um presidente do Tribunal de Justiça de Minas, quando nós participamos conjuntamente de um evento, ele usou uma expressão que eles enxugam gelo. E isso está aí nos números. Um juiz tem, em média, 1.500 processos, recebe 6 novos processos por dia útil de trabalho. É humanamente impossível. E isso traz... Eu estou numa casa de empreendedores, então eu tenho que mostrar o que isso impacta. O custo dessa máquina é 1,2% do PIB. E o custo para as empresas é pouco mais de 2% do PIB. Se nós somarmos isso, chega a um valor de quase 300 bilhões de reais por ano que estão saindo. E isso leva ao que eu chamo do tripé do sofrimento da ação judicial. É o temporal, que todo mundo sabe quando e como começa, mas não sabe quando termina. É o financeiro, porque os recursos acabam sendo inimagináveis. Contrata parecer, recurso, faz uma apelação, por aí vai. E o psicológico, que ao longo dessa minha vida, que já não é curta, e sou filho e irmão de magistrado, eu já vi muitas vezes uma expressão comum: eu não quero saber se eu vou perder ou vou ganhar, eu quero que isso termine. E recentemente, num evento similar a esse, o dirigente de uma entidade citou a morosidade de 20, 30 anos. Eu falei: presidente, o senhor foi muito modesto. Nós tivemos recentemente o resultado da ação da princesa Isabel sobre o Palácio Guanabara, que durou mais de 100 anos. Então, é um exemplo extremo, mas que resulta isso. E aí nós temos, então, essa nova via, o sistema multiportas, que nós chamamos, né, de solução de conflitos, onde a gente enxerga não só a porta do judiciário, porque existe, infelizmente, essa cultura
talvez é o vício cartorial português, né, que todos os nossos conflitos têm que passar pela via do judiciário. Nós temos que acessar a porta do judiciário e não enxergamos tantas portas que se abrem para nós. E essas portas, obviamente não vou me estender nisso, são os métodos autocompositivos e os heterocompositivos. Os autocompositivos são a negociação, mediação e a conciliação, e dos heterocompositivos, a arbitragem que nós temos aqui, que ela tem que ser voluntária, né? Essa é a diferença. Que no judiciário é compulsório. Se alguém entrar com uma ação, eu tenho que me defender. Aqui não. A pessoa não pode chegar aqui e entrar com uma ação contra mim, arbitral, né? Um processo arbitral. Tem que haver uma convenção, seja pela cláusula, seja pelo compromisso. E essa é uma figura que nós desenvolvemos aí há muitos anos, que a gente tenta representar, essa minha cabeça de engenheiro gosta muito de pensar dessa forma, né? Que é a pirâmide da solução de conflitos, que tem na base a negociação, passa pela mediação e conciliação, que são os autocompositivos indiretos, né? Porque tem um terceiro envolvido, e chega no topo, que são os heterocompositivos. A ideia é que, quando nós saímos da base para o topo da pirâmide, ela passa a ser mais duradoura, cresce a intervenção de terceiros, há um aumento de formalismo e uma maior litigiosidade. E é importantíssimo o judiciário estar no topo. Por quê? Só o judiciário é que garante efetividade ao que se resolve para baixo, né? Os métodos não têm o poder de executar, de efetivar as decisões, os acordos. E aqui eu gosto também de mostrar essa linha do tempo, que ela até tem uma coincidência temporal aí de quase 10 anos, né? Nós tivemos em 96 a lei de arbitragem, e também, né, Helder, aquele último evento, eu respondendo a uma pergunta, eu disse o seguinte: a arbitragem, ela não existe no Brasil a partir de 96, não, ela já existia. O que a grande virtude da lei foi resolver o problema da entrada e da saída. Ela tornou a cláusula vinculante e tornou a sentença executável. Então, a pessoa não pode deixar de cumprir, quer dizer, ela pode até não vir, mas aplica-se a revelia. E, quando a sentença ela é prolatada, ela passa a ser título executivo judicial. Não existe mais a figura da homologação, que, na verdade, quase que começava. Se um juiz quisesse repetir a instrução, você estava perdendo tempo fazer arbitragem, não é isso? Depois nós tivemos a Semana da Conciliação em 2006, iniciativa da nossa querida ministra Ellen Grace, né, quando presidente do Supremo. A lei de mediação em 2015, eu brinco por dias, a mediação não vira 2016, porque ela, embora fosse sancionada em 26 de junho, essa semana fez 8 anos, ela entrou em vigor no dia 28 de dezembro. Quase que dava certinho ali. E o que vem aí no futuro? E a gente enxerga 4 métodos aí que estão aparecendo. O primeiro deles é a ouvidoria. A ouvidoria tem funcionado muito bem. Nós temos cases aí, por exemplo, das companhias de seguro, que ela funciona como um filtro, um bloqueio. Adjudicação muito pouco usada ainda no Brasil, mas que é um método eficaz, principalmente para esses contratos de trato sucessivo. Construção é um deles, que a gente busca uma pessoa para pontualmente resolver um conflito. O CRD, que é o nome tropicalizado do Comitê de Resolução de Disputa, para o DRB, que é o Dispute Resolution Board, e já consta, inclusive, com legislações em grandes estados, municípios. Temos uma lei federal em andamento, iniciativa do então senador Antônio Augusto Anastasia, e que já é uma realidade, inclusive no mercado imobiliário. E a avaliação neutra, que é uma forma muito importante de apoio, inclusive, à mediação, em questões, inclusive, de matérias técnicas. Nós já tivemos vários casos bem-sucedidos de aplicação de avaliação neutra. E aí o setor imobiliário, especificamente da construção que nós viemos, a primeira coisa que eu mostro são esses exemplos. Talvez eu possa até ter esquecido algum ou outro que ele estaria inserido, mas aí eu mostro 18 players que se interagem nesse mercado. E aqui, os contratos normalmente são contratos de trato sucessivo e de tempo, não são imediatos. Eles demandam tempo. Mesmo em venda de um apartamento pronto, tem o prazo de garantia.
tem a entrega, tem o financiamento, é uma teia que vai se emaranhando. E eu sempre chamo a atenção de uma coisa, a questão das cláusulas, da cadeia contratual. Isso é um problema que a gente vive. O incorporador faz um contrato com o construtor. O construtor faz um contrato, por exemplo, no loteamento. Eu dei esse exemplo essa semana, que nós estamos discutindo já com a Comissão de Loteamento do Ibradim um evento. Eu estava dando esse exemplo. O construtor, ele faz com uma concreteira de asfalto, faz de uma usina de asfalto. O contrato principal é cláusula arbitral, o secundário é cláusula judicial. Pronto, o caos está formado. Tá certo? Então, isso é uma coisa que também não é muito perigoso, porque essa cadeia ela se entrelaça. Tem a questão do poder público, e hoje eu anunciei aqui que o Conselho Estadual da OAB em Minas Gerais aprovou, por unanimidade, um projeto de regulamentação de um decreto estadual de mediação ambiental, que nós estamos levando os chefes dos 3 poderes e ao Procurador-Geral de Justiça para que se regulamente isso, que é uma questão também muito séria, que envolve muito o mercado imobiliário da construção, que são questões ambientais. Bom, poderíamos até ficar esse resto de tarde conversando sobre tantos casos, mas eu prefiro ficar só nisso para a gente mostrar. Essas controvérsias, gente, elas ocorrem naturalmente porque os contratos não são completos, não há como prever tudo, ele tem uma incompletude natural. Existem normalmente serviços adicionais, a alteração de escopo, uma obra, eu falo uma obra é um ser vivo, tá? E imprevisão, caso fortuito, descumprimento, então, sempre existe, inadimplência, né? Alteração da legislação, da política econômica, mudança, por exemplo, nós enfrentamos agora, recentemente, diversas arbitragens, que é aquele problema da folha de pagamento, que ora era sobre a folha, ora sobre o faturamento, a questão também de ICMS, que aparece uma lei, vai fazer uma grande obra, uma lei estadual que isenta o ICMS, mas aí no meio da obra acontece uma mudança, tudo isso a gente acaba enfrentando, né? E esses métodos extrajudiciais, que eu até me desculpo um pouco de não usar uma terminologia sem cacofonia adequada, que é o método adequado, mas eu defendo muito o uso do extrajudicial para o leigo, porque eu acho que ele entende melhor, quando eu falo extrajudicial, de que aqui nós estamos fora do ambiente judiciário. Tá? Podia ser extrajudiciário também, né? Mas esses métodos, o que eles buscam, como o Helder bem colocou aqui, é essa tríade: celeridade, especialidade e economia. E eles são muito importantes, eu sempre digo isso, e me perguntaram essa semana, nesse evento da OAB, onde que eu enxergava a aplicação da mediação. Eu falo, tem 3 lugares que a mediação é feita sobre encomenda: condomínio, família e sociedade empresarial. Quando junta família e sociedade, então, é quase que uma bomba atômica, né? Então, isso é importante. A mediação é fundamental. Nós temos, eu falo que umas coisas, eu sou conselheiro em 2 condomínios que eu participo. A primeira coisa que eu pedi lá foi o seguinte: gente, para com esse negócio de votação. Vocês já viram como é que é reunião de condomínio? Começa a discutir uma coisa e um cara fala, vamos para a votação. Pronto, é o caos. Porque ali você tem vencidos e vencedores. E o vencido nunca é convencido. Então, é esse o caminho que nós estamos buscando. Então, aqui, eu estou falando aqui, fornecedor e cliente. Nós temos casos de conflito e que se volta a uma relação comercial por causa da mediação. Porque ela acaba, ela lapida o conflito e volta a ter uma relação. Você vai para a justiça, 10 anos os caras brigando. E nos 10 anos eles estão quase querendo se matar um ao outro, né? Então, é a realidade que a gente vive. Contrato de longa duração, nós já comentamos, e a tendência de usar a cláusula escalonada. É o que nós sempre defendemos. E agora, a Comissão de Mediação da OAB de Minas, do qual eu tenho a honra de presidir, mediação, conciliação e arbitragem, perdão, da OAB de Minas, que eu tenho a honra de presidir nesse triênio, inicia, semana que vem, um grupo de trabalho para nós
apresentarmos à sociedade modelos de cláusula customizada, que nós entendemos que essa história de chamar cláusula, eu chamo de cláusula de solução de conflitos, né? De cláusula da meia-noite, vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. O tal do Ctrl+C, Ctrl+V, nós precisamos acabar com ele. Eu estou aqui do lado de um grande especialista, mestre em negócio jurídico processual. E o Helder tem me dado aula sobre isso, eu tenho aprendido muito com ele, ele tem me dado aula e força. Fala, Maia, você está no caminho certo, vai nessa. Apresentar modelos que a gente discuta no momento do contrato já, como nós vamos fazer lá na frente, como nós vamos tratar mediação, vai ter avaliação neutra, se eu for para arbitragem, a forma de levar a prova testemunhal, a prova pericial, a cláusula multicâmaras, a cláusula multivalores, multiações, que nós podemos fazer isso tudo. É um negócio jurídico processual, segundo, aqui contando com o beneplácito do Dr. Helder, tá bom? E, por último, aqui, só para relacionar para vocês, alguns exemplos de casos práticos que nós vivemos aí nesses últimos 25 anos, que temos participado de várias questões, né? E muitas delas, né, Lília, aqui na Fiesp, né, a gente tem visto isso, claims, nós tivemos uma recente aí de contrato de construção, renovatório e revisional, isso eu estou ficando chato já, tá? Eu não entendo como que você ainda processa renovatória de locação na Justiça Estatal. Eu falei que a última vez que eu vi uma matéria de direito sendo discutida em renovatória foi quando começou o e-commerce, que uma rede colocou num shopping um totem e discutiu-se se aquilo era uma infração contratual, porque ele vendia no shopping, mas faturava em Barueri. Então, foi a última que eu vi. Não estou falando que é a última que teve, estou falando eu. E olha que a gente tem muita coisa, principalmente de shopping. E eu vejo isso assim, o que está acontecendo hoje é um encavalamento. Quando você não consegue terminar o renovatório em 5 anos, aí vem a outra. Então fica renovatório em cima de renovatório. Eu já tive caso de ter 3. Porque em 10 anos não resolveu a primeira. Então nós estamos na terceira, já está na prateleira, na terceira estágio da prateleira. Coisa muito simples que eu acho que poderia ser resolvido com maior celeridade, né? É uma questão meramente de fato. Questão de erro de projeto, já tivemos colapso de estrutura, acerto final de obra, partilha de bens. Vocês imaginam uma partilha de bens? Nós tivemos um caso com 8 herdeiros. Muito tranquilo. Por quê? Eles encomendaram uma avaliação neutra. Ninguém ficou discutindo a casa, e é aquele problema, né? 8 filhos, um mora na casa que era do pai, o outro construiu um aras na fazenda do pai. Então é natural que ele quisesse que a coisa que ele naturalmente fosse evocar para si, ele quisesse minimizar e maximizar o dos irmãos. A avaliação neutra trouxe todos para a mesma página, para uma mesma realidade. Desde que haja consenso, desde que haja confiança, desde que haja concordância de um nome comum. Isso é claro que forma de pagar, às vezes uma diferença, um ajuste de valor, costuma se estabelecer, porque na avaliação neutra nós estamos, nesse momento, construindo um caso muito grande, exatamente de herdeiros, são 6 herdeiros, 5 estão juntos e um é dissidente. Nós estamos construindo o termo de referência. Ele já está bem extenso, mas bom que seja, que nós estamos amarrando todas as pontas antes de começar a avaliação neutra. E no processo de conciliação, ele não é de mediação, ele é de conciliação porque ele está no plano judicial, mas felizmente houve bom senso das partes, dos advogados, e estão levando para esse caminho. Área contaminada, tivemos um caso até muito interessante aqui na Fiesp, vício construtivo, contrato de incorporação, e o contrato de incorporação aí a gente vê em loteamento, construção, build to suit, tem uma série de contratos que a gente vê aí mais ou menos nessa coisa, e parcerias público-privadas. Eu, no momento, atuo num caso bastante complexo de concessão de um equipamento público, e realmente a arbitragem ele facilita muito essa questão. E esse ano
tivemos em Minas Gerais um caso também que eu tive a coincidência de participar, que foi a primeira desapropriação no Brasil feita por arbitragem. Tá? Já a lei de 2019, né? Agora eu estou em dúvida se é 19, acho que é 19, aquela lei nova e que permitiu que fizesse dessa forma. Muito obrigado. Desculpa se eu me alonguei um pouco, mas o entusiasmo me levou a isso. Obrigado, gente. Foi muito bom mesmo, doutor. Bom, primeiro agradecer, né? Acho que o doutor trouxe aspectos práticos, assim, que são fundamentais. Eu queria até aproveitar, a gente tem alguma pergunta da audiência? Não. Olha, colocar à disposição de quem está assistindo a gente, se tiver dúvida, comentário, né? Aproveita a oportunidade aí de conversar com os maiores especialistas que estão aqui conosco hoje, arbitragem, mediação, aproveitem essa oportunidade. Doutor, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta a respeito de... A Câmara está com um projeto, posso falar que muito bonito, de levar o nosso atendimento aqui da sede para o interior de São Paulo. Então, nós estamos com polos regionais, já tínhamos um polo de mediação em Campinas, e agora também temos polo em Jundiaí, temos polo em São José dos Campos, em breve, creio que teremos em São José do Rio Preto, estamos só aguardando aí o agendamento, enfim, estamos aí expandindo a nossa teia. E, sem dúvida, as questões imobiliárias são as questões que eu acredito que mais vão aparecer nesse contexto, né? Uma pergunta muito interessante que eu recebi de um advogado, que é o diretor jurídico, inclusive, lá de São José dos Campos, foi a respeito da escolha da sede da arbitragem nos contratos de locação, né? Ele falou, olha, mas a lei de locação prevê que o foro é o foro do locatário, né? Se eu estiver falando alguma impropriedade, me corrija, por favor. Como é que o senhor vê? Essa questão interfere na escolha da sede da arbitragem ou a sede da arbitragem continua livre, de livre escolha das partes? Eu acho que tem uma questão, Lilian, que é o seguinte: a arbitragem ela parte do princípio da autonomia da vontade das partes. O formalismo aí, que ele suscita, é claro que é uma preocupação, porque, infelizmente, o grande problema que nós temos enfrentado na arbitragem, pelo fato dela não ter recurso, o que nós temos visto que a judicialização busca nulidade. Então, o formalismo pode afetar. Mas eu não vejo, dentro da lei de arbitragem, eu não vejo problema. Eu não sei se o Helder, até o próprio André gostaria de opinar sobre isso, mas eu acho que isso é uma questão de autonomia de vontade das partes. E aí, mais uma vez, talvez voltando ao que eu falo da cláusula customizada, que na cláusula já se prevê que a sede será a sede da Fiesp aqui, ou da sede da Fiesp, que é São Paulo, a sede da arbitragem na eventualidade de abertura do procedimento. Então, as partes sendo capazes e o objeto lícito, eu não vejo o menor problema nisso, porque quando se faz a escolha pela Câmara, se faz a escolha também da sede, não é? Então, da minha parte, eu não vejo, a não ser que vocês entendam. Agora, realmente, risco, eu não vou dizer que não tem. Pode ser que se apegar a isso com eventual nulidade só, mas também não vejo sucesso, porque o princípio da autonomia da vontade, eu acho que prevalece aí, mas eu acho que só esse cuidado que eu deixaria claro que a sede seria explicitado na cláusula compromissória. E, se eu puder complementar, assim, a questão do foro, por exemplo, nas ações de locação, ela não é absoluta. O que se tem é que ações que discutam direito real, o foro competente é o do local do imóvel. Sim. Mas aqui, quando a gente fala de locação ou ações renovatórias, não é direito real. A gente está tratando de temas relacionados à posse. E a própria lei de locação, ela autoriza que as partes contratem um foro diferente.
E aí, o novo Código de Processo Civil lhe dá mais força ainda, que é isso que é um tema que a gente discute muito, eu e o Maia. O novo Código de Processo Civil, eu acho que já percebendo a dificuldade do judiciário em tentar resolver, em um Estado tentar resolver sozinho os conflitos, ele passou a dar maior poder aos jurisdicionados, às partes. E o artigo 190 do novo Código de Processo Civil, ele reforça ainda mais isso, trazendo a figura dos negócios jurídicos processuais. Então, eu não vejo óbice algum em as partes estabelecendo um foro diferente, uma sede diferente para a arbitragem, diferente da localidade do imóvel. Primeiro porque a lei assim o permite, o Código de Processo Civil, por força do artigo 190 e por força mesmo das regras de introdução ao novo Código, ele reconhece o maior poder das partes tomarem para si a solução dos terem maior ingerência no procedimento para a solução dos conflitos, de modo que, claro, sempre pode haver desafio, o advogado é um bicho bastante criativo, mas, em regra, não vejo óbice para se eleger sedes de arbitragem em local diferente da localidade do imóvel ou da questão de origem do tema posto em conflito. Perfeito. Doutor André, quer comentar? Dizer que eu estou completamente de acordo com os dois, e quem sou eu para discordar dessas duas sumidades e dizer que, assim, como advogado, eu sempre busco não só vencer uma discussão, como evitá-la também, né? Então, eu acho que a única questão é quando não se tratar de uma relação paritária, eu seria mais conservador, né? Em relações paritárias, eu também ficaria completamente tranquilo em relação à escolha do foro da arbitragem ser diferente do local do imóvel. Mas em se tratando de uma relação que seja claramente não paritária, eu teria mais cuidado, ao menos para evitar essa discussão, porque só da gente ter a discussão, né, no momento de instaurar uma arbitragem, isso já é ruim, né? Ainda que amanhã o judiciário venha a dizer que aquela eleição foi válida, não é bom ter uma ação correndo, né? Então, assim, às vezes, quem não tem razão fica se apegando a questões formais para tentar ganhar tempo, né? Então, eu acho que a gente não deixando uma porta aberta nessas situações, isso é sempre bom, assim, em termos práticos, né? Em termos de legislação e do direito propriamente, estou completamente de acordo com vocês. Obrigada, doutor André. Por favor, doutor Pasqualin, fique à vontade. Isso, é só apertar. Não, essa questão da sede, da arbitragem, até da mediação, eu acho que cai bem dentro desse espírito que o Maia falou, da cláusula compromissória customizada. E por que eu digo isso? Porque nós temos câmaras localizadas em grandes centros, mas nós temos disputas localizadas em todos os lugares. E é uma satisfação ver que a CIESP está criando núcleos no estado de São Paulo, que seja, por enquanto, aqui só, mas núcleos que possam atender a demanda por mediação ou por arbitragem. E que essas sedes, vamos dizer assim, da própria CIESP, possam operacionalizar a mediação ou a arbitragem fora da cidade de São Paulo, fora da cidade de Campinas, regionalizar talvez um atendimento para grandes regiões metropolitanas, que não precisa ser, o sujeito não precisa ir à cidade pequenininha dele, onde tem um conflito, pode ir à Câmara que está localizada
onde a Fiesp tem uma secretaria ou tem uma unidade, né? Eu me lembro que quando a gente fez a Câmara de Arbitragem da AmCham, a AmCham tem filiais em várias cidades do Brasil, né? E a gente fazia arbitragens pelo Centro de Arbitragem da AmCham em Uberlândia, em Recife, em Brasília, Campo Grande. Ou seja, você tem a possibilidade da parte escolher algo mais próximo dela, né? Não necessariamente no local do imóvel, mas que possa ser algo perto do local do imóvel. E essa iniciativa de vocês, Lilian, eu acho que é muito bem-vinda. Funcionou bem quando a gente fez isso lá na AmCham, continua até hoje, e com certeza a gente vai poder fazer isso através da Ciesp e de outras câmaras. Eu quero dizer que isso não é privativo da AmCham ou da Ciesp, mas é uma que eu chamo de uma regionalização do atendimento às portas extrajudiciais, como diz o Maia, extrajudiciais de solução de controvérsias fora daqui, dessa grande metrópole que, ok, se cresceu aqui, se fez aqui, talvez aqui seja local de maior demanda, mas existe demanda fora daqui. E fora daqui pode ser muito bem atendido por núcleos, né, dessas câmaras nossas ou de outras que se criem nessas regiões metropolitanas, sei lá, um espaço que atenda pela proximidade dos demandantes, né? É isso. E, doutor Pasqualin, a sua fala e a fala do André também me chamaram a atenção para uma questão. O André tem total razão. Uma dos argumentos para se discutir, né, essa movimentação do foro e da sede, onde vai tramitar a arbitragem ou o processo judicial, nas relações não paritárias. Alterar o foro onde tem que ser discutida aquela determinada questão para dificultar o acesso de uma parte autor ou réu. Contudo, não apenas essa descentralização com localidades mais próximas das partes venha ajudar e venha desmistificar essa questão da dificuldade de acesso, mas também a tecnologia, né? Hoje, assim, é muito difícil, e isso mesmo dentro do judiciário, é muito difícil a parte não ter acesso, porque com acesso à internet, com autos digitais, ambas as partes, autor e réu, vão ter amplo acesso ao procedimento, às fases do procedimento, aos documentos digitais, de modo que isso só reforça, né, a resposta positiva acerca da plena possibilidade, no meu entender, de se alterar o foro e a sede onde tramitará determinado método de solução para aquele conflito em específico. Uma vez franqueado o amplo acesso às partes, especialmente por conta de tecnologia, essa alegação de nulidade me parece que não pararia em pé. Ela sempre vai existir, óbvio, como o André muito bem pontuou. Aquele que não tem razão, para aquele que não tem razão e está caindo do precipício, qualquer raiz de árvore é suporte, é apoio. Mas, franqueado o acesso com tecnologia, autos digitais, essa alegação não vai parar em pé, de modo que é um reforço acerca da possibilidade de alteração do foro da sede, onde vai tramitar aquela determinada a solução, o meio de solução para aquele conflito em específico. Sem dúvida. Eu tenho a convicção de que a regionalização das câmaras ou dos espaços que as câmaras possam estruturar para atender a demanda regionalizada, vai até equalizar isso que o André falou. Mesmo a hipossuficiência de uma das partes, estando no seu meio, ela diminui bastante, né? Porque as partes se conhecem, as pessoas se conhecem, né? As menores
as cidades menores, todo mundo é primo, vizinho, parceiro, etc. Isso tudo faz diminuir a insuficiência, eu diria, e a regionalização atende a uma demanda que hoje tem dificuldade de acesso à justiça arbitral. Obrigada, doutor Pasqualin. A contribuição foi excelente. Essa minha conversa que eu tive com o doutor Denilson, eu até enfatizei para ele, falei, olha, a sede da arbitragem, né, ela é uma virtualidade, na verdade, porque a administração pode ser por nós feita em São Paulo e a sede da arbitragem pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em São José dos Campos, pode ser em outro local. E as reuniões que a gente vai promover, aí sim, as partes vão definir onde essas reuniões vão ser realizadas, se elas eventualmente forem necessárias e não forem virtuais, né? Porque hoje em dia está tudo muito virtual. E aí sim, a possibilidade de utilizar o polo regional vai ser ótima, vai ser excelente, né? E eu sempre lembro também que o que é importante, né, pensar é que a sede que é escolhida vai determinar o judiciário que poderá dar apoio se for necessário. Então, a gente sempre, quando conversa com os advogados, lembra disso, né? Olha, cuidado com a sede que você escolhe, porque, infelizmente, nem todo o judiciário está preparado para as nossas demandas, né? Quiçá isso logo se resolva, né? Temos juízes maravilhosos, temos as varas empresariais que tão bem funcionam aqui em São Paulo, e é o que a gente deseja, que esse entendimento chegue o quanto antes para todos, né? Vamos ter essa torcida. E queria aqui também falar, então, um pouquinho a respeito de como que os associados de Bradim podem fazer, então, para entrar em contato conosco. Vou mostrar, então, aqui para vocês um pouquinho do nosso site, só para facilitar aqui o entendimento. Vamos lá. Então, o que é importante? Olha, ok, estamos todos felizes que, né, os associados do Bradim vão poder usar os nossos serviços, mas na prática, o que eu preciso saber e como eu chego até vocês? Então, não importa em que localidade os associados estejam, eles podem estar em São Paulo, podem estar no Rio, no Amazonas, podem estar em Nova York, Paris, por que não, né, doutor? A gente atende, então, a todos que nos procuram, tá? E o atendimento da Câmara, ele está todo digital, então essa parte do acesso, efetivamente, foi muito facilitada. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa, primeira coisa, conhecer as regras, né? Quando a gente escolhe uma instituição para administrar procedimento, a gente sempre fala, olha, conheça as regras aplicáveis, elas variam de instituição para instituição, e é necessário compreender, então, se as regras atendem aquele contrato específico e se isso faz sentido, né, para as partes, para a realidade das partes. Então, conheçam as regras, conheçam as custas, isso é fundamental para a boa gestão do nosso contrato. Então, vejam qual é o budget disponível, vejam se faz sentido para aquele contrato, e é possível também pensar em regulamentos distintos, em normas distintas para contratos distintos. Então, casos mais simplificados, é possível usar o regulamento expedito, que tem um custo mais barato. Casos mais complexos, a gente, né, escolhe uma arbitragem com tribunal arbitral. Então, é possível, dentro das regras, né, pensar justamente, talvez até colocar uma cláusula mais específica, ou com escolhas diferentes. Então, realmente, é preciso pensar. A cláusula da meia-noite não é bom, doutora, a gente não recomenda para ninguém. Mas então, vou mostrar aqui para vocês. Então, o nosso site é esse, câmaradearbitragem.sp.com.br. Aqui nós temos aqui a aba de atos normativos, onde é possível consultar todas as regras da Câmara, desde o nosso código de ética. Então, nós primamos pela ética dos nossos árbitros, dos nossos mediadores, dos nossos membros de comitê. É possível acessar o nosso regimento. E aqui temos, então, as regras para arbitragem, as regras para mediação e as regras dos comitês de dispute boards. Aqui em arbitragem, vou mostrar para vocês que a gente tem, então, os diferentes regulamentos e as tabelas de custas, tá? A gente tem as que estão em vigor, e a gente tem também algumas que já foram revogadas, mas que podem ser aplicadas para aqueles contratos mais antigos que têm a vigência desses regulamentos mais antigos. Por isso que elas permanecem aqui.
Então, está tudo online, é fácil de acessar, e qualquer dúvida também é só entrar em contato com a Câmara. Os custos são fixos, eles são amplamente divulgados, ninguém vai ter surpresa, tá bom? Então, a gente tem as taxas normalmente de registro para arbitragem, essa taxa de registro ela não existe para os procedimentos de mediação. Tá? A única coisa que a gente pede no início dos procedimentos de mediação é uma antecipação do fundo de despesas que a gente usa para envio de correspondência, motoboy, algo assim, se for necessário. E esse valor é devolvido, é prestado contas ao final. A mediação, ela só vai ser cobrada das partes, efetivamente, se houver assinatura do termo. Então, aí sim é que elas vão recolher a taxa de administração. E isso é um diferencial da nossa entidade, que eu posso falar com todo orgulho. Por quê? Porque a gente tem o Pacto pela Mediação, que foi assinado, né, sobre a liderança do professor Kazuo Watanabe, que é o vice-presidente do nosso conselho, e a gente estimula muito a mediação antes de qualquer tipo de outra tentativa, seja pela arbitragem ou seja pelo judiciário. Aqui, doutor Adolfo, eu vou fazer uma homenagem ao vivo, eu sempre parafraseio o doutor Adolfo e falo que a mediação é um remédio que não tem contraindicação. Então, aqui, fazendo a minha homenagem para o doutor Adolfo Braga, né, a gente sempre estimula a mediação, então pensem que sempre vale muito a pena essa tentativa, né? E a mediação não precisa de cláusula existente, pré-existente, então, mesmo que não exista cláusula, a gente, havendo o pedido, a solicitação a nós convidamos a parte contrária, explicamos a metodologia, e nada disso, então, é cobrado, fora essa antecipação de despesas. Então, vale a pena a tentativa de mediação. E o associado do Ibradim tem uma vantagem, né, que é uma vantagem que pode ser muito substancial a depender do valor, então, do procedimento, seja ele um procedimento de mediação ou de arbitragem. Aqui eu estou projetando a tabela, que é a tabela de custas de arbitragem, tá? O associado do Ibradim, ele vai ter, então, sempre que houver um associado do Ibradim dentro de um procedimento, todas as partes envolvidas nesse procedimento gozam do mesmo benefício, que é 10% de desconto sobre a nossa taxa de administração, tá? Para todos os casos. Então, esse benefício se estende para todos os envolvidos no procedimento, porque a gente tem que tratar as partes de maneira igualitária. Então, havendo um associado de Ibradim, a gente vai estender a todos os participantes esse mesmo desconto, tá? Bom, o outro ponto, então, que eu queria mostrar para vocês no nosso site é, ok, então, eu estou ciente de qual é a regra que eu vou usar, eu estou ciente do custo, vou fazer a cláusula, mas eu não sei de onde partir, né? Então, para ajudar as partes, a gente tem alguns modelinhos, que são modelinhos experimentados, tá? Mas que não precisam ficar restritos aos nossos modelinhos, viu, doutor? Né? Não é só um exercício de Ctrl+C, Ctrl+V, mas o que acontece? Esses nossos modelos, eles trazem aquilo que é o mínimo esperado, tá? Então, isso que a gente gosta sempre de enfatizar. Então, tanto aqui em arbitragem quanto em mediação, vocês vão ver aqui modelos de cláusulas, tá? Tem um arquivo aqui que a gente compartilha, em que a gente traz diversos modelos mais simples, mais detalhados, as cláusulas escalonadas, então, de mediação antes da arbitragem, algumas sugestões só para mediação. Eu quero utilizar o regulamento da Uncitral, a gente também tem aqui. Então, esses modelos a gente indica para isso, porque são os requisitos mínimos que as partes devem, então, especificar, para que elas não tenham nenhum tipo de surpresa e nem problema na hora da instauração, tá? Bom, então, já sei o regulamento, já sei o custo, já tenho a minha cláusula no meu contrato, né? E como que eu faço para instaurar efetivamente um procedimento se ele vier a acontecer? É muito fácil, não precisa vir a São Paulo, gente. É só entrar, então, novamente no nosso site, tá? E acessar aqui essa aba aqui, Portal da Câmara. Então, o nosso atendimento ele é todo digital. Basta, então, pedir aqui em instauração. Então, primeiramente, a gente sempre pede a emissão do boleto. No caso da arbitragem, é para o pagamento da taxa de registro. E no caso da mediação, é só uma antecipação de despesas.
tá? Então, é muito simples, é um formuláriozinho com informações bem básicas aqui de escolha do procedimento, o valor do solicitante, e a secretaria, então, vai entrar em contato para dar esse feedback para quem está solicitando. Depois do pagamento dessa taxa ou dessa antecipação de despesas, então é possível solicitar a instauração aqui neste botão. Então, a gente vai ter um outro formulário mais completo, onde a parte também fala aqui qual é o procedimento, o nome do solicitante, endereço do advogado. Aqui, então, esse benefício do desconto, ele já existe para os associados do CIESP, da mesma forma, quando há um associado do CIESP, todos os envolvidos têm esse desconto na taxa de administração, e ele é estendido para as conveniadas, tá? Então, hoje em dia, temos o Ibradim, e já estamos também prevendo, né, em breve, assinatura com a ABF, então já está aqui, a Associação Brasileira de Franquias. Então, o associado do Ibradim seleciona aqui, no nosso formulário, e com isso nós vamos, então, entrar em contato com a instituição para verificar se esse associado está regular, se está tudo em dia, e vamos aplicar esse desconto no momento em que essa taxa de administração for emitida, tá? É muito simples, de fato. E como que funciona o procedimento em si? O procedimento em si, ele é gerido no nosso portal. Então, aqui em Sistema, Portal da Câmara, a gente vai abrir uma tela, e essa tela é por onde é possível fazer o login. Aqui, como eu sou administradora do sistema, ele já me pede a senha, mas tem um campo de login e senha que as partes recebem assim que o procedimento ele é iniciado, tá? Então, é muito simples, não importa onde as partes estejam, o nosso portal ele tem grau de criptografia bancária, então ele é completamente confiável, ele é todo customizado, então, apesar de ser um portal, muita gente vai pensar, mas, né, portal não tem como a gente especificar muito, no nosso caso tem. Então, todos os acessos, todas as pastas podem ser ou não compartilhadas, isso é diferente para mediação e arbitragem, por exemplo, né, o grau de acessibilidade para os documentos. Então, tudo isso é customizável e isso é feito pelo nosso portal. Então, o que nós vamos ter? Algumas reuniões virtuais, se as partes assim o desejarem, e algumas reuniões presenciais ou audiências presenciais, com a possibilidade de utilização tanto da nossa infraestrutura aqui na sede, quanto dos polos que agora estamos, então, ampliando a nossa atuação. Bom, acho que é isso, e independentemente também de haver polo ou não, é possível realizar as reuniões em outros locais, tá? Nesse caso, é claro, a gente só vai ter um custo que é cobrado das partes, se elas precisarem de uma infraestrutura diferenciada, mas é possível, sim, a Câmara já fez algumas audiências fora da sua sede, então a Câmara pode ir até onde as partes escolherem, não tem nenhum tipo de problema. Bom. Alguém tem alguma dúvida? A gente recebeu alguma coisa pelo chat? Na verdade, eu tenho uma pergunta para os ilustres doutores aqui. Ainda retomando um pouco o tema com relação ao local da arbitragem, nós estávamos sob a questão aí da pandemia, então começou uma das coisas que acabou sendo positiva foi a utilização dos meios online. Vocês entendem que seja necessário isso constar em cláusula ou só o regulamento da instituição por si só já é o suficiente? Roberto, ontem até nós discutimos isso, coincidentemente, outro assunto. A cláusula cheia, ela abrange isso, na minha opinião. A partir do momento que as partes façam a opção pela arbitragem, elegem uma Câmara e o seu regulamento, porque também a volta, a gente usar a expressão aqui coloquial, nós estamos cachorro correndo atrás do rabo. Sempre a cláusula compromissória. Lilian falou, eu tinha comentado, Pasqualinho falou, não lembro se o craque nisso, ele fala, doutor no assunto, mas se a parte elege o regulamento, para mim, supriu. Porque o importante que eu acho é não omitir isso, né? Porque pode ser, é o que eu sempre falo, se tiver uma lacuna, pode ser motivo de uma discussão. Então, sempre eleger a Câmara e o seu respectivo regulamento.
né? E outra preocupação que eu tenho também, porque pode até ser redundante, é constar também no termo de arbitragem. E a gente tem feito isso aqui na Fiesp, eu tenho certeza, e outros também. Mas eu, particularmente, se eu estou como árbitro, eu faço questão de detalhar isso, inclusive a forma como vai ser feita os acessos, e tudo detalhar um pouco mais o termo de arbitragem também. E, Roberto, em complemento, e de novo puxando o que o André falou para a gente, se o contrato ele diz respeito a partes não paritárias, prudência, dinheiro no bolso e uma cláusula um pouquinho mais completa não farão mal a ninguém. Então, na própria cláusula, eu já incluiria, nessa situação levantada pelo André, de situação não paritária, a possibilidade de, em uma das partes, solicitando o procedimento ser feito por via digital, com acesso pela internet, para facilitar, eu colocaria com essas palavras, para facilitar o acesso ao procedimento. Porque numa eventual ação judicial para discutir a validade ou não da cláusula, a redação dela já vai mostrar de maneira muito fácil para o juiz que não há prejuízo ao acesso, né? Isso facilitaria muito o andamento. Customização da cláusula. Customização da cláusula. É isso aí. E só para acrescentar, mesmo na cláusula compromissória ou no termo de arbitragem, como o Maia destacou, as partes podem inovar em relação ao regulamento da Câmara, se elas estiverem de acordo, e o regulamento da Câmara, por exemplo, não indique essa opção pelo presencial ou pelo online, as partes têm toda a liberdade de fazer essa disposição na cláusula arbitral, concordo com o Helder, e, quanto possível, também no termo de arbitragem. Perfeito. E é interessante também porque a gente com frequência é muito perguntado nas palestras que a gente faz por aí, né? Eu e o Roberto, a gente está com rodinhas, né, Roberto? Estamos indo por todo o interior do estado e a gente vê realmente, principalmente em contratos de locação, essa dúvida, porque quando a gente está falando do consumidor residencial, que não é, né, aquela locação comercial mais simples, é muito complicado. A gente já sabe que existe uma prática no mercado, eu não vou aqui citar nomes, mas existe essa prática que é questionável muitas vezes, porque quando a gente quer promover a utilização, né, dos meios extrajudiciais, é porque a gente quer que eles sejam adequados, né, doutor? Não é com outro viés. E aí, quando nós vemos, na verdade, a utilização inadequada, isso nos entristece, né? Porque a existência da arbitragem, ela não é para inviabilizar o acesso ao judiciário, é para que ela seja um meio, né, que dê especialidade, a especialidade necessária para o caso. Então, realmente a falta de paridade é uma coisa muito séria e os profissionais precisam sopesar muito bem isso na elaboração dos contratos, não é qualquer contrato, a gente sempre toca nessa tecla. Nós queremos sim a utilização da mediação, mediação sim, né, doutora? Mediação sim, pode estar em todos os contratos, mas a arbitragem, ela precisa ser pensada, né? Ela precisa ser pensada porque ela é instrumento de justiça e não o contrário. Então, é isso que a gente sempre quer enfatizar quando a gente vai falar do uso dos nossos instrumentos, né? Bom, de minha parte, acho que já encerramos, mas eu quero aqui abrir o microfone para o doutor Adolfo, por favor. Obrigado, Lilian. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelas referências, pelas suas palavras. Queria parabenizar o Maia e o Dr. Helder, que eu estou conhecendo agora, pelo convênio. Tenho, na verdade, uma pergunta ligada à mediação, né? Acho que vocês sabem a nossa opinião a respeito desse incentivo que a Câmara tem dado, né? Com relação ao incentivo, além do incentivo econômico, vocês estão vendo a possibilidade, aí vale também para o segmento imobiliário, a possibilidade também de, dentro do processo de arbitragem, janelas de oportunidades para mediação? Como é que vocês veem isso?
O Adolfo, eu chamo isso de mediação incidental, certo? Acho que o nome é adequado. E eu cito um caso ocorrido em São Paulo. Eu tive a satisfação de participar da simulação dele. Foi um caso real e depois foi feita uma simulação ali naquele prédio da Light, antigo, onde tem um shopping, em frente. Isso tem tanto tempo que eu nem lembro direito. Mas aí me chamaram para participar. E foi exatamente um contrato de construção de um hotel, onde, ao final da obra, o construtor entregou ao investidor um pacote, parece que de 28 claims. Era um número, assim, mais de 2 dezenas de claims. E o tribunal arbitral sugeriu a eles que passassem por um processo de mediação, porque o que ocorria ali é aquilo que eu rapidamente falei. A beligerância. Quando você faz um contrato, é tudo paz e amor. Quando surge o conflito, já é cara feia. O conflito instaurado chega num momento que quase que vira luta de boxe. Então, eles estavam num estágio de beligerância tão grande que não havia diálogo nenhum. Então, o que aconteceu nesse caso? Houve uma mediação incidental e ela limpou 80% dos claims, que era falta de diálogo. E a mediação atingiu seu maior objetivo, que é o restabelecimento da comunicação, que é muito importante. Quando se restabeleceu a comunicação, eles tiveram a oportunidade de conversar, certo? De buscar documento, porque um, às vezes, não tinha acesso ao documento do outro. Estou dando um exemplo bem pontual do mercado imobiliário, para a gente entender uma coisa real. E sobraram 5, talvez, uma coisa assim, 4 ou 5, aí eles continuaram na arbitragem. E numa condição muito melhor para fazer a arbitragem. Quer dizer, a mediação, eu falo que lapidou a arbitragem. Mas eu não vejo outra coisa, Adolfo. Eu tenho visto no DRB a questão da formação em mediação, tanto que eu digo que a capacitação é muito importante, porque naqueles momentos tensos você usa as técnicas de escuta, de perguntas, e aquilo facilita muito o diálogo. Inclusive, em função desse programa que nós tivemos terça-feira, nós estamos lançando no segundo semestre, tanto no IBAP Minas como no IBAP São Paulo, já está decidido, um curso de mediação para peritos, para melhorar o diálogo com assistentes técnicos e melhorar a forma deles trabalharem esse aspecto. Surgiu isso, uma ideia aí que já vai ser implementada no segundo semestre, já está sendo gestada. E, Adolfo, assim, eu acho que, tomando emprestadas as palavras do Maia, a resposta ao seu questionamento é absolutamente positivo. Até porque a mediação, ela por vezes também precisa de uma lapidação, né? Por vezes é necessário um caminhar para as partes entenderem melhor a sua real posição dentro do conflito para efetivamente alcançarem a mediação, para alcançarem um acordo. Então, assim, eu entendo que não só é cabível a mediação no curso do ITER do procedimento, né, como também é desejável, e por vezes o acordo ele é alcançado justamente após a lapidação, após a maturação de um determinado andar do procedimento. Perfeito, né? A gente tem visto com frequência, doutor Adolfo, nas arbitragens existir, sim, essa oportunidade e haver essa pausa, né? E é interessante até, e eu sempre gosto de dar um depoimento positivo nesse sentido, que até a administração pública tem se beneficiado dessa situação. A gente tinha, no passado, alguma restrição a respeito do uso dos métodos, né, negociados, dos métodos que não constituíam propriamente sentença, como que o Tribunal de Contas ia ver essa situação, será que pode, será que eu, como gestor do jurídico, posso transacionar?
né, como que eu fico resguardado. E é muito interessante, a gente aqui na Câmara recebeu um caso de uma concessionária um tempo atrás, que era uma cláusula escalonada, e que eu estava descrente, efetivamente, de que ia funcionar. Eu falei, olha, ok, a gente vai ter que provocar reunião de mediação, mas isso vai virar arbitragem. Eu fui a primeira que falou isso, quando eu vi o caso. E olha, como é bom quando, né, a gente realmente se surpreende. Então, eu fui muito positivamente surpreendida. Esse caso não virou uma arbitragem, então resolveram, era um caso de reequilíbrio econômico-financeiro, então era um caso super difícil e que foi, sim, resolvido em mediação. E eu sempre falo, imagina o quanto o erário economizou evitando essa disputa. Então, a gente vê, no meio dos procedimentos, a gente vê cláusulas escalonadas, inclusive nesse cenário funcionando. Então, realmente, a gente precisa construir essa cultura da não judicialização, a gente precisa entender os benefícios que isso significa em todos os patamares, né? Inclusive na administração pública, inclusive no setor imobiliário, e em todos os setores, afinal, é o remédio para o qual não tem contraindicação, né, doutora Adolfo? Mais algum comentário? Não? Bom, então, quero agradecer a presença de todos, agradecer quem nos acompanha aqui na nossa live, agradecer ao doutor André por ter podido entrar e participado com a gente aqui virtualmente, e dizer que é uma satisfação, então, para a gente. Esse foi um convênio que a gente demorou um pouquinho para conseguir as aprovações necessárias aqui internamente, porque houve toda uma mudança de gestão durante esse tempo, mas que a gente queria muito, então, né, foi muito bom, e muito bom ver o apoio, né, das entidades também, entendendo a importância de que a Câmara atenda esses segmentos e abrindo, né, para toda a sociedade, não só para a indústria, mas para todos os segmentos, essa oportunidade de contar com os nossos serviços de uma forma melhor, de uma forma mais acessível. Então, é isso que a gente espera poder contribuir e nos colocar à disposição, então, de todos. Se tiver alguma dúvida a respeito de, cabe nesse contrato, será que funciona? Eu sempre falo, enquanto a gente não tem contrato específico e não tem litígio, a gente consegue conversar, a gente só não pode depois fazer orientação jurídica quando o litígio já acontece. Então, quando a gente fala, né, em hipótese, a gente está super aberto para contribuir aí com o contato de todos, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.